hoje não poderia ser outro, senão a negativa a Jorge Messias durante a sabatina. Por isso, a gente conversa agora com o pré-candidato à presidência da República, ele que já foi deputado federal, ministro também, Aldo Rebelo, que traz uma análise, ele fez uma análise nas suas redes sociais, com muita precisão desse cenário político que o Brasil vive hoje. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Fabi. Bom dia aos nossos internautas e ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Ontem o senhor, logo após a negativa, a Jorge Messias com relação à sabatina, o senhor fez uma análise muito precisa nas suas redes sociais com relação ao cenário político. Eu gostaria que o senhor pontuasse e se essa negativa é também um não ao atual governo. Fabi, a minha análise decorre do fato de eu acompanhar o que acontece no estado do Amapá. Para quem não sabe, o estado do Amapá é o estado do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal. Pois bem, o presidente do Senado, como amapaense, naturalmente acompanha a demanda do estado de alcançar o uso dos recursos naturais do Amapá, principalmente do petróleo, da chamada margem equatorial. Você sabe que o petróleo da margem equatorial tem uma concentração muito elevada no Amapá. E a Petrobras tinha a pretensão de abrir um poço experimental para o licenciamento desse posto. Gastou mais de R$ 1 bilhão, segundo a diretora de perfuração lá da Petrobras, e sempre o IBAMA colocando dificuldades. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, colocando dificuldades. Mas o governo do Amapá, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa e os senadores do Amapá sempre argumentando que esse petróleo da margem equatorial já é explorado na Guiana com muito sucesso, com uma grande receita para a Guiana, que dá à Guiana a maior taxa de crescimento entre todos os países do mundo. Esse petróleo já está sendo explorado também no Suriname, que é outro país ali vizinho do Brasil, no caso mais com o estado do Pará. O petróleo no mar é explorado também na Inglaterra, é explorado na Noruega. E aqui também, mais no sul e no sudeste, o Brasil também já tem exploração de petróleo no mar, inclusive pré-sal. Mesmo diante desses argumentos, o que acontecia era que o IBAMA não liberava, atrasou tudo. Num estado pobre, que tem 73% da sua população vivendo de transferência de renda, de Bolsa Família. Em alguns municípios do Amapá, 93% da população vivem de Bolsa Família, o que mostra que não tem nenhuma atividade econômica, porque os outros 7% deve ser emprego de prefeitura, de órgão público. Ou seja, o Pará é um estado imobilizado, cercado, interditado. E isso, naturalmente, alcança a autoridade do presidente do Senado. Ele, como presidente do Senado, a população do Amapá olha e diz: e o senhor vai fazer o quê para que o Amapá possa explorar o seu petróleo e seguir a sua vocação, que, segundo dizem, pode ser a de Dubai da América do Sul, de tanto petróleo que tem no Amapá. E ele sempre pedindo ao governo, lutando junto ao governo para que essa liberação, para que o Amapá possa usar os recursos naturais que tem. E, naturalmente, o governo sempre deu razão ao IBAMA, o presidente do IBAMA. Esse presidente do IBAMA, Fabi, nunca foi ao Amapá nem para dar satisfação porque esse petróleo está sendo interditado e bloqueado. Nunca deu satisfação. Então, o mundo vive fazendo guerra por causa de petróleo, e o Amapá tem petróleo, mas não pode explorar pelo capricho do IBAMA, ou do Ministério Público, ou da ministra do Meio Ambiente. Eu acho que isso foi acumulando um sentimento no presidente do Senado, na autoridade do presidente do Senado, de que alguma coisa precisava ser respondida, alguma resposta precisava ser dada ao governo, que demonstrasse a insatisfação do Estado e a insatisfação dele como senador e como presidente do Senado contra a indiferença ou, no máximo, a cumplicidade do governo com essas decisões do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, lá no Amapá. E acho que a oportunidade surgiu, foi essa escolha do doutor Messias para o ministro do Supremo, e como a votação é no Senado, e como o presidente do Senado tem influência sobre os votos de outros senadores,
A minha interpretação é que esse foi o momento em que o presidente do Senado escolheu para dar resposta ao governo federal, para demonstrar sua indignação e para demonstrar sua insatisfação pelo fato do Amapá ser tratado com tanto desrespeito como tem sido tratado pelo IBAMA, pela FUNAI, pelos órgãos públicos e pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa é a minha tese, porque eu fui ao Amapá várias vezes e sobre isso eu não falo porque eu ouvi dizer. Eu falo porque sei que o Amapá acumula uma revolta muito grande contra a indiferença do governo e do presidente Lula em relação a essa situação. Você acredita que talvez até por conta dessa indiferença do presidente Lula, né, do governo federal, e também mostra a força que o presidente do Senado teve diante dessa votação, que acabou prevalecendo realmente, ele que desde o início se colocou contrário aí à aprovação de Jorge Messias. Os presidentes, tanto da Câmara como do Senado, Fabi, têm muita força. Eles determinam a agenda, a pauta. Nada entra na pauta do Senado se o presidente não quiser. Nada entra na pauta da Câmara se o presidente não quiser. O único cidadão que tem a prerrogativa de abrir um processo de impeachment contra o presidente da República é o presidente da Câmara dos Deputados. E mais nenhum brasileiro tem condições de fazer isso. E quem preside o processo, a votação do impeachment do presidente, ou da presidente, porque já houve impeachment da presidente Dilma e antes do presidente Collor, quem preside é o presidente do Senado. Ele é que preside esse processo. Então, ele tem uma força muito grande sobre a agenda do país, não é só sobre a agenda do governo, é sobre a agenda em geral. E isso, naturalmente, alcança os demais senadores. Ele tem influência sobre os demais senadores, se não sobre todos, mas sobre alguns ele tem. E isso é o que explica, na minha opinião, essa diferença de 8 votos. O governo ganhou na comissão por 16 votos, alguma coisa, e perdeu no plenário com uma diferença de 8 votos. Acho que foram 34 a 42 votos favoráveis e 34 contrários. Ou seja, o governo não teve condições, aliás, 34 favoráveis e 42 contrários, e o governo não teve condições de emplacar o 11º ministro do Supremo do presidente Lula. O presidente Lula já indicou 10. Esse seria o 11º. Com mais 5 da presidente Dilma, seriam 16 ministros do mesmo grupo político, que é muita coisa. O senhor já fez críticas ao STF em outras vezes com relação à conduta da instituição. Eu queria que o senhor fizesse uma análise da atual situação, né? Nunca se ouviu tanto a respeito de um Supremo Tribunal Federal como nos últimos anos. O senhor acha isso saudável para o país? Claro que não. Isso demonstra a anomalia, isso demonstra a crise institucional na qual nós estamos mergulhados. Fabi, antigamente, quando você indicava um ministro do Supremo, a notícia era uma notícia singela, era uma notícia corriqueira, aprovado o ministro indicado pelo presidente da República, porque era um ministro do Supremo, era uma decisão de alcance jurídico. Hoje não, quando você indica o ministro do Supremo, você está indicando um sujeito de protagonismo político. Você sabe que aquele indivíduo, como ministro do Supremo, não vai ser um jurista ocupando a vaga no Supremo, vai ser um político com possibilidade de influenciar em todas as decisões do país, inclusive nas do Executivo e nas do Legislativo. Isso é uma doença grave que atinge a institucionalidade do Brasil. O ministro Supremo não pode ter esse protagonismo que tem. Por que é que repercute tanto a rejeição do doutor Messias? Não é a rejeição do jurista, do advogado, da União. O que repercute é a rejeição do político, que iria para o Supremo exercer uma função política. E isso é uma anomalia. Isso demonstra que nós vamos ter que fazer um encontro o mais breve possível dessas instituições para que cada uma reflua para o seu espaço, principalmente o Supremo, que virou hoje
a instituição com maior protagonismo político no país. Ela determina orçamento, ela veta a escolha de ministros, ela veta decisões do Congresso sobre matéria tributária, ela decide, como no caso do marco temporal, se existe ou não alguma coisa que estava na Constituição e que o Supremo pode declarar que a própria Constituição é inconstitucional, como foi o caso do marco temporal. Então, a repercussão é a demonstração dessa anomalia, porque você não está escolhendo o ministro do Supremo, você está escolhendo alguém que, no Supremo Tribunal Federal, vai ter protagonismo político, influência política, vai determinar os rumos do país, inclusive com interferência nos poderes executivo e legislativo. O Brasil, dessa forma, vai se tornar um país ingovernável e imprevisível. E isso vai afastar investidores. Uma empresa lá no exterior não vai colocar os seus recursos no investimento no Brasil sem saber qual é a segurança institucional que o país tem. Isso é uma tragédia para o presente e para o futuro. O senhor defende um emendão para destravar esse nó que o Brasil virou. O que seria isso? O emendão, Fábio, seria concentrar em uma emenda única à Constituição a reforma, revogação, modificação de todos os artigos da Constituição que impuderam o Supremo Tribunal Federal, fazer com que o Supremo volte a ser apenas uma corte constitucional e não o poder de tudo e sobre todos, porque passou-se agora no Brasil a se ter a ideia de que existem dois poderes subordinados à Constituição, que seriam o Executivo e o Legislativo, e um poder que está acima da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Quando, na verdade, todos os poderes, inclusive o Supremo Tribunal Federal, estão subordinados à Constituição. Ora, se todos estão subordinados à Constituição, certas decisões do Supremo não devem ser cumpridas nem pelo Executivo, nem pelo Legislativo. Se o Supremo subtrai do Executivo uma atribuição que é do Presidente da República, o Presidente da República não deve cumprir. O Presidente da República deve receber a determinação do Supremo e devolver, dizendo que está impossibilitado de cumpri-la porque a Constituição não permite. Se a atribuição na Constituição é do Presidente da República e o Supremo subtrai, não tem por que o Presidente da República cumprir. Se a atribuição é do Poder Legislativo e o Supremo subtrai essa atribuição, não tem por que o Legislativo cumprir. Aí você vai criar um impasse e vai. Mas é melhor um impasse a partir do qual se restabeleça uma relação sadia entre os poderes do que essa hipertrofia anômala que nós estamos vivendo nos dias atuais. E aqui também quero as suas considerações finais e esse cenário político que a gente passa a viver. A gente sabe que esse ano de 2026 é um ano eleitoral e, como o senhor pontuou, é tão importante o quanto tanto o presidente do Senado quanto da Câmara e essa participação realmente, né, dos senadores e dos deputados nas decisões que são tomadas no dia a dia, que interferem diretamente na população, e muitas vezes a população nem lembra para quem ela votou, tanto para o Senado quanto para deputado. Ela se prende muito às escolhas para presidente, às escolhas para governador, mas cargos do Legislativo muitas vezes não ganham tamanha importância na hora do voto para a população. Isso também tem que mudar. Essa educação do brasileiro com relação a quem ele escolhe para colocar lá e determinar realmente o futuro do país também faz a diferença. O senhor acredita? Acredito. Esse ano nós vamos passar por um processo eleitoral diferenciado. Talvez, pela primeira vez na história, um acontecimento fora do Brasil vá ter uma influência grande no processo eleitoral brasileiro, que é essa guerra dos Estados Unidos contra o Irã. O presidente dos Estados Unidos subverteu completamente as relações internacionais. Não há mais normas, não há mais princípios, não há mais direitos e não há mais limites. O direito, o limite e a norma é determinada pelo interesse dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos podem
aqui sequestrar um presidente na Venezuela, pode fazer uma guerra contra o Irã, tudo por causa de petróleo. Então vai ter essa influência. Em segundo lugar, a influência desses escândalos, caso Masta, INSS. E em terceiro lugar, o papel do Supremo vai ser debatido. O país não pode aceitar essa hipertrofia do poder, da influência e da projeção de protagonismo do Supremo na vida política do Brasil. Isso tudo vai ser discutido. E a posição dos candidatos, naturalmente, será importante durante o transcorrer desse debate. Perfeito. Eu quero muito agradecer a sua participação com essas colocações tão precisas aqui no Download Primeira Edição. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos para a sua participação aqui na Guardiã da Notícia. Muito obrigada e um ótimo dia. Muito obrigado, parabéns e até breve. Com o pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo, trazendo aí um panorama e uma análise do que foi realmente essa decisão do Senado com relação à votação de Jorge Messias, que acabou sendo reprovado na sabatina. A gente segue aqui no Download da Notícia, a primeira edição, com muita informação para você. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência, as informações do Alto Tietê. Aí a gente já pode passar para... ZYO 289. FM 82. FM 82.3 MHz. A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional com alcance global.